Fred mais perto de virar reforço do Galo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Fred está mais perto de virar reforço do Galo. Já havia contado para vocês na semana passada que Atlético e o volante estavam praticamente fechados. Na manhã dessa segunda-feira, o GE trouxe a informação de que o acordo entre jogador e clube de fato está selado e acrescentou uma informação garantindo que ele vai ter no Brasil o mesmo vencimento a que tinha direito no Fenerbahçe, algo na casa de 2.300.000 reais por mês, cifras parecidas a que tinha Hulk, liberado recentemente para virar reforço do Fluminense. Hulk ganhava no Atlético 2,5 milhões de reais. Mas o importante vem agora, como eu já havia destacado na semana passada, não adianta nada Galo e Fred chegarem a um acordo se não houver a liberação do Fenerbahçe, com quem o volante, ex-seleção brasileira, tem vínculo até junho do ano que vem. E o Atlético não pretende fazer uma compensação financeira ao Fenerbahçe. A alegação no Galo é de que hoje não há grana para investimento. E o Atlético já está fazendo um baita esforço, elevando os salários do Fred para algo acima de 2 milhões de reais mensais. Se o Fenerbahçe liberá-lo, Fred chega em julho. Caso contrário, virá reforço, se torna reforço a partir da metade do ano que vem. E o Juan Jesus está mais perto de virar reforço do Galo. Zagueiro de 34 anos de idade, nascido em Belo Horizonte, mas que ainda não teve a oportunidade de atuar profissionalmente em nenhum time da cidade. Há quem garanta, inclusive, que o Juan Jesus é torcedor atleticano, até por isso tem feito esforços para se mudar para o Atlético. O jogador tinha contrato até 30 de junho com o Napoli, não será renovado, e a tendência é que nos próximos dias ocorra esse anúncio. Juan Jesus, formado na base do Inter, Nacional de Porto Alegre e fora do Brasil desde 2011. Por que eu fiz a distinção do Inter de Porto Alegre? Porque quando ele sai do Colorado, ele se muda para Inter de Milão, onde passa um tempão. Depois, mais 5 anos de Napoli, jogador de poucos clubes, de muita capacidade física e de ótima qualidade. Tenho certeza que se fechar com o Galo, o Atlético vai ter um baita reforço. Sai Júnior Alonso, chega Juan Jesus, salários compatíveis, mas qualidade do brasileiro bem superior. Só para completar, registrar que o Juan, nessa temporada de despedida no Napoli, fez 35 jogos, mas terminou em baixa. Dos últimos 5, nem saiu do banco de reservas em 4 deles. Você sabe, Júnior Alonso já se despediu do Atlético e vai defender um time da Major League Soccer após a Copa do Mundo. Vamos lá, Cirilo. 37 jogos foram disputados até aqui em 2026. Houve uma troca no comando técnico. O Atlético, nesses 37 jogos, conseguiu 14 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Até aqui na temporada, o time sofreu 42 gols, número alto, né, para os 37 jogos disputados, e 50 gols marcados pelo Galo, com uma dificuldade grande, inclusive, de emplacar um artilheiro. Até hoje, o Hulk está na lista, né, junto com o Cassierra, com o Bernard, entre os jogadores que marcaram 5 gols e são artilheiros do Galo na temporada de 2026 até o momento. Em maio, foram 9 partidas, contando essas classificações que a gente citou e os jogos de Brasileirão. 5 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. 3-1 no Cruzeiro no dia 2, jogando no Mineirão. 2-2 com Juventude fora e 1-1 com Botafogo em casa, Sula e Brasileirão. Aí na sequência, o Atlético enfrenta Ceará fora, perde por 2-1, mas ganha por 4-2 nos pênaltis. Se classifica na Copa do Brasil e tem a segunda parte do mês de maio, a segunda quinzena, né? Com 5 jogos. A vitória sobre o Cienciano, a vitória sobre o Mirassol, a derrota para o Corinthians e as vitórias da semana passada, Puerto Cabello e Vasco, ambas pelo placar de 1-0. E está agora celebrando nesse momento de pausa, porque muitos jogadores falaram do desgaste físico e houve também, Cirilo, um movimento muito curioso, né? Interessante em relação ao Atlético. Jogadores que estão no elenco, mas quase não estão sendo utilizados. Ontem chamávamos atenção, o Dudu não fez o 13º jogo. Nas últimas 6 partidas de Campeonato Brasileiro, ele sequer entrou em campo, já tinha 12 jogos. No Atlético, nos bastidores, o discurso é de que o Dudu permanece no elenco para o segundo semestre. Ainda tem contrato até o fim do ano que vem, mas nos bastidores sabemos que seria uma possibilidade de negociação. Aí a gente vai falar de outras possibilidades em instantes, Cirilo, 6 horas 24 minutos.
Só para eu destacar aqui uma foto publicada hoje à tarde pelo Gustavo Scarpa, lá no seu Instagram. Scarpa está na cidade do Galo e dizendo que com resiliência como sempre não vai ter férias. Foi o que quis dizer o Gustavo Scarpa. De acordo com o cronograma do clube, Scarpa, Endel Índio e Patrick Silva vão fazer alguns dias de tratamento. Então 3 atletas seguem na cidade do Galo para tratarem lesões. Lembrando que a artroscopia do Scarpa foi ainda no dia 20, né? Tá muito recente. E ele segue fazendo os trabalhos de fisioterapia. Não entra em campo desde o jogo do Cienciano pela Copa Sul-Americana. O Índio também é lesão importante, né? Uma lesão ligamentar de joelho. Não precisou passar por cirurgia, mas tem a situação muito delicada. E o Patrick Silva, né? Que é mais um jogador que sofreu lesão multiligamentar no joelho, não passa por cirurgia, uma recuperação mais parecida com a que recuperou o Alexander recentemente, né? Tem a lesão multiligamentar, mas vai fazendo fisioterapia e fortalecendo para não precisar de um procedimento um pouco mais agressivo. Então, esse é o planejamento para os próximos dias com esses 3 atletas trabalhando lá no CT. O Panzi, você acredita em muitas saídas do Atlético, com as informações trazidas há pouco pelo Abílio? Esse caso do Dudu chamou muita atenção, né? O Dudu sempre relacionado e não entrando. E o Atlético não queria fechar essa porta para clubes nacionais. Mas também, ao mesmo tempo, o cara estava lá no banco e não era utilizado. Você acredita em muitas saídas dessa janela agora do meio do ano, Edu? Não sei se muitas, mas o Atlético depende de saídas para ter chegadas, né? Isso já ficou muito claro, já foi dito várias vezes por quem cuida do futebol hoje. Paulo Brax, o próprio Pedro Daniel, o clube não vai fazer investimentos, tá jogando limpo, né? Sem prometer grandes contratações, é o que eu falo aqui. Do meio para frente o Atlético precisa de melhorar o seu nível e do meio para frente custa mais caro. Se o Atlético quiser melhorar o nível de meias e de atacantes, vai ter que colocar a mão no bolso. Não sei o quanto pode fazer isso. Agora, para folha salarial vai depender de saídas. E eu tô de acordo com o Barba, de não utilizar o Dudu, de não utilizar o Igor Gomes, não vinha utilizando o Scarpa. Eu só não entendo o porquê relacionar. Exato. Se não vai utilizar, pra que o Dudu no banco? Pra que o Igor Gomes? Se não vai utilizar o Dudu, o Igor Gomes, eles estão no banco, não utiliza o moleque e leva pro banco. Pra ter experiência da viagem, do vestiário. A vivência, né? Do jogo. Pra ganhar esse tipo de experiência ali na frente, quem sabe ganhar a experiência do campo. Entrar, jogar, ter minutos, mas enfim, isso é outra história, outro papo. Mas o Atlético vai depender de saídas para ter algumas chegadas, principalmente esses caras que estão sendo pouco utilizados. Esses eram para ser os protagonistas. Dudu era para ser protagonista, Hulk era para ser protagonista, o Scarpa era para ser o protagonista e eles não estão dando conta. O Lianco, que era para ser o protagonista, também não tem dado conta, mas o Lianco tem a questão da lesão, que foi muito grave. E eu acho que essa parada vai ser muito importante para o Lianco trabalhar para fisicamente voltar melhor, porque na teoria, tecnicamente, ele é o melhor zagueiro que o Atlético tem, mas não está o melhor zagueiro do Atlético, por isso não vinha jogando. O Alonso nos últimos jogos estava jogando mais do que o Lianco, por isso era titular. O Juan tem sido o melhor jogador do Atlético e o Natanael como zagueiro estava melhor que o Lianco. Por isso estava tendo uma sequência. Então agora é aguardar o que o Atlético planeja para esse mercado, como que o Galo pretende reforçar o elenco. Se quiser brigar por algo melhor, acho que do meio para frente a palavrinha investimento vai ter que acontecer. Do meio para trás, com uma boa organização e com algumas peças pontuais que se encaixem dentro do modelo do Barba, talvez nem precise gastar tanto. Para fechar as notícias do primeiro tempo, Abílio. Ainda sobre isso, Cirilo, tivemos informações importantes ontem, como por exemplo o Reinier, que conversou com o nosso repórter Paulo Azeredo na zona mista, saindo de campo em São Januário. Ele conversou sobre propostas, falava-se na semana passada sobre interesse de times do futebol mexicano. O Reinier diz que é inacreditável, que inventaram até que ele teria feito uma festa de despedida com os jogadores do Atlético. Não está neste momento, disposto a deixar o clube, segundo o que disse o meio-campista. Outra situação, o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do meia Igor Gomes,
jogador que também não tem sido utilizado pelo Eduardo Domingues na sequência recente de partidas. Teve oportunidades lá no início, né, da passagem do Barba aqui pelo Galo. E já confirmada, né, a saída, já que tocamos nesse assunto, saídas do Júnior Alonso, que na semana passada já falava que não retorna, fez seu último jogo pelo Atlético contra a Academia Puerto Cabello e deve mesmo ir para o futebol dos Estados Unidos depois de representar o Paraguai na Copa do Mundo. Cirilo. Marques, como é que o Atlético chega a esta pausa, na sua opinião? Ô, Cirilo, com alguns deveres cumpridos, né? O Atlético continua na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. E de uma forma dramática, né? Ou de formas dramáticas, porque a grande verdade é porque não, dentro dos jogos disputados, não fez muito por onde, né? Dentro das campanhas, né? Da Sul-Americana principalmente, na fase de grupos, enfim. Penou num grupo muito ruim, mas cumpriu a meta, classificou. Na Copa do Brasil, da mesma forma, dramática diante de um Ceará nos pênaltis, com o Everson fazendo dos seus milagres, aprontando das suas, né? E aí para rever futuro, cara, entendeu? Vai ter uma parada agora importante para descanso e acho que para muito trabalho para quem está comandando o Atlético. Diretoria, enfim, ali o Paulo Brax, né, o Barba, o Guilherme também, né, que está inserido aí dentro da comissão, dentro do trabalho do dia a dia, para definirem, de fato, quem continua. Algumas coisas ficaram muito claras para nós, né, porque levar Dudu, levar Igor Gomes para tantos jogos do Brasileiro e não aproveitá-los, tiro no pé também. Poxa, eu acho que nessa hora deveriam levar os garotos para queimar etapas, né? Que sejam, poxa, os meninos que não vai nem jogar, entendeu? Mas já pra estar ali, cara, no grupo. Você vê potencial nos garotos, começa a trazer junto, entendeu? Pra convivência, enfim, né? Já que eu não vou utilizar o Dudu, tampouco o Igor Gomes, pra que levar, cara? Cara, assim, eu, em diversos jogos do brasileiro aqui, do Atlético, nos últimos momentos aí, né, de Brasileirão, cara, assim, essa situação me chamou a atenção e eu não entendia, cara. Pra quê? Pra que levar se eu não vou utilizar? Cara, leva um garoto aí, um potencial. Falam-se tanto do Riquelme, né? Um potencial aí da base, outros do Sub-17 aí, Mosquito, o Veneno, né, que é muito falado aí nas prosas aí dos atléticos. Leva os garotos, cara, não vamos utilizar, mas já tá aqui sentindo o cheirinho do que é o profissional, entendeu? Queima etapa, Cirilo. Eu não vou usar Dudu, não vou usar, pô, por que eu vou levar, entendeu? Então foi de aprendizados, de repente agora sentar junto com o seu treinador, o que a gente precisa aqui para dar continuidade na temporada, para dar continuidade no segundo semestre, reforços pontuais, reforços importantes que chegam para jogar, não só para agregar, para ficar no banco, que chegam para jogar, entendeu? Eu tenho falado muito aqui que o Atlético precisa de jogadores decisivos, que cheguem os decisivos, né, para a segunda etapa de temporada, para ajudar esse time, cara, que capengou muito no primeiro semestre. Essa é a verdade. Oscilou muito taticamente, tecnicamente, entendeu? Foi um time muitas vezes muito faceiro. Eu falei muito essa palavra no primeiro semestre, né? Time que não faz falta no meio de campo, né? O time mais aguerrido, que é a história desse clube. Foi pouco aguerrido nesse sentido, né? Ganhou um outro jogo que mostrou a cara do que ia ser o atleticano, né? Acho que precisa de mais cara de atleticano nos possíveis reforços, né? Na introdução de segundo semestre, no trabalho do Barba, entender mais como funciona o Atlético, para trazer a torcida junto. A torcida ficou órfã em muitos momentos do time dentro do campo, Cirilo. Para falar mais do Atlético, fala aí, Abílio. Boa noite pro Marcos e pro Fabrício. Hoje tem mesa redonda, né, Marquês? Tem, daqui a pouco, 8 horas. Mesmo link. Mesmo link do YouTube, isso aí. Quem tá no YouTube não precisa mudar. Tá no link, tá escrito Turma do Bate-Bola, permaneça no mesmo, né, Abílio? É isso, com prêmios e com aquele balanço, né, sobre esse primeiro semestre do Atlético, destacando a campanha que o Galo fez até aqui na temporada de 2026. Mas, Cirilo, por falar nesta pausa, vamos ouvir o técnico Eduardo Domingues, que depois da vitória contra o Vasco destacou a importância desse período e falou do planejamento com a diretoria para a sequência da temporada. Primero descansar. Creo que con tantos partidos que se juegan en el país, que generalmente casi todos los equipos participan de las competencias internacionales y demás, se acumula mucho viaje, mucho cansancio. Es bueno que se pueda descansar para reponer energía y volver más fuerte. Y sí, la planificación está en hablar que ya venimos algunas situaciones hablando con la directoría y nada, saber qué es lo que queremos. Después de eso, qué es lo que queremos es cómo y cuánto podemos. Es ver, evaluar, tener la tranquilidad de que se cerró un primer semestre con más equilibrio de lo que comenzó. Y hay que trabajar fuerte para seguir creciendo y seguir creciendo en el equilibrio. Não tá muito claro, né, Cirilo, mas já falamos na primeira parte. A sensação é de que vai resolver primeiro essa situação dos jogadores que estão no elenco, mas não estão sendo muito utilizados. Ou seja, primeiro vai resolver saídas para depois pensar nas possibilidades de reforços. Mas tá aí a confirmação, né? Vai conversar nos próximos dias com a diretoria sobre isso. Marques, vamos lá. O que você avalia como positivo e como negativo desse trabalho técnico que começou com a temporada em andamento, né, na reta final do Mineiro, aí o comando do Barba Domingues?
Bom, Cirilo, tem muitos pontos, né? Primeiro, de um time que oscilou praticamente durante todo esse semestre, né? Com muitas dificuldades, principalmente nos seus jogos fora de casa. Isso foi fato. O Atlético ganhou agora do Vasco, tinha ganhado ali atrás da Chapecoense, não sei se ganhou um ou outro jogo, mas uma campanha muito fraca. Eu acho que um time que quer ir longe em qualquer competição a longo prazo, como é o Campeonato Brasileiro, ele precisa regular fora de casa. Esse é um ponto estratégico que o Atlético precisa melhorar para a sua sequência. Um elenco mais equilibrado, né, que o Barba falou ali, né, cara? Isso, de fato, tem que estar nas primeiras conversas aí dentro de um planejamento do Atlético para a sequência de trabalho, né? Um elenco que de repente dê a ele, e aí acho que ele vai ser importante também nessa remontagem, se for possível, obviamente, né? Porque ele trouxe, e o Abílio trouxe muito bem aqui na sua análise, né? De primeiro vamos cuidar das saídas, depois das chegadas. O Atlético nesta temporada a gente sabe também que não está rasgando dinheiro, vai ter que ser muito inteligente, né? E pontual nas suas contratações, né? Para não rasgar dinheiro, né? O Atlético tem rasgado muito dinheiro recentemente, né? Dito isso sobre o próprio Dudu, que está aí já 5, 6 meses, né? E não consegue deslanchar nesse time, né? Mesmo o Cruzeiro pagando a metade, a gente não sabe muito bem como é que foi essa composição, mas tá na hora de dar os seus tiros certos na temporada, né? Atletas que de fato cheguem e possam corresponder e render o que o time necessita para se fazer uma equipe mais forte no segundo semestre. Isso principalmente, entendeu? Para que o torcedor novamente volte a acreditar. A gente viu um torcedor atleticano muito distante, né? Da sua casa. A gente viu jogos aí do Atlético com 10, 8, 7 mil pessoas na sua casa. Isso é inimaginável, né? Para nós que somos raízes aqui de Belo Horizonte, acostumados a ver Mineirão lotado, Independência lotado, Arena MRV lotada, isso aí, cara, assim, é resposta que tem que ser dada dentro do campo, né? Se você responder dentro do campo, fatalmente o seu torcedor que é fanático vai encher novamente a arquibancada. Houve, ao longo desse processo, muitos pedidos, né, pro seu torcedor. Não, mas assim, não é pedir, é você realizar dentro do campo para trazer a turma novamente. E aí a gente sabe que a história desse clube, ela mostra essa sinergia como ponto primordial para sua essência e para sua força. Se tivesse energia dentro do campo, aí o negócio flui de uma forma muito... Não precisa ter os melhores jogadores não, entendeu? Isso a história conta também. Quantos times ruins eu joguei aqui, mas os caras botavam o bumbum na grama e a torcida lá em cima na arquibancada cantava e o negócio andava, entendeu? Então, essa sinergia que em algum momento se perdeu, ela precisa ser rapidamente trazida novamente para a cidade do Galo, Cirilo. Ouvimos o Barba Domingues, Edu Panzi. Como é que você avalia a era Barba Domingues no Atlético e os desafios dele para o segundo semestre? Primeiro, melhorou do clássico para cá. Isso é um fato. O Atlético da vitória contra o Cruzeiro para o jogo contra o Vasco da Gama melhorou. Segue oscilando e eu acho que tem muito do Barba nisso aí. Primeiro, ele encontrou um modelo que deixou o time mais confortável e que fez com que atletas evoluíssem individualmente. Esse modelo com 3 zagueiros, defendendo com linha de 5, saindo com 3, tendo alas pelo lado, jogando com os pontas /meias pelo corredor central. Apareceram Alan Minda e Cassierra. Bernard termina como um dos melhores jogadores de linha. Aliás, o Bernard, ele fez com que o Atlético não sentisse tanto a ausência do Vitor Hugo enquanto lesionado. O sistema defensivo, o Natanael como um terceiro zagueiro, foi descoberto pelo Barba. Mas mesmo com todos esses pontos positivos, seguiu oscilando. Fez jogos ruins e com contextos específicos. Por exemplo, o jogo contra o Juventude, lá no Uruguai. O Atlético fez um início de jogo suficiente para matar a partida. Mas depois caiu de rendimento e sofreu um empate. O jogo contra o Ceará, olha o contexto dessa partida, né? Com 2 minutos o Atlético perdeu um jogador. E aí passou um sufoco danado. Em outros jogos, o Atlético fez o suficiente para resolver até no primeiro tempo, cara. Na derrota pro Corinthians, o Atlético criou o suficiente para abrir 2 gols ali de diferença. E fazer um jogo tranquilo e perdeu. Contra o Vasco, a mesma coisa, depois passou o sufoco no final. Fez uma partida muito boa e sólida contra o Mirassol e venceu. Muito boa e sólida contra o Botafogo e tomou um gol no último minuto. O melhor, talvez a melhor atuação no clássico contra o Cruzeiro, venceu por 3-1. Agora, a impressão que me passa, olhando todos esses jogos, tem algo em comum. O Atlético faz uma primeira etapa mais forte, cria o suficiente para vencer, para abrir uma vantagem não abre, mas quando consegue fazer 1-0, acho que a falta de confiança impera, nos atletas e no treinador. Eu acho que bate um medo no intervalo, agora a gente não pode tomar gol. Ao invés de, tamo bem, vamos tentar o segundo? Não, tamo bem, mas o histórico recente mostra que a gente tem que tomar cuidado para não sofrer o empate. Isso tem acontecido, fora a característica do técnico, que tem muita gente lendo o Barba como sendo o cara mais ofensivo do mundo e ele nunca foi na vida. É característica do Barba. Fazer 1-0 ou 2, se 2 melhor ainda, e dar uma baixada. Recuar, trocar atacante por meia, trocar meia por volante, é característica desse treinador fazer isso. Então, nós precisamos nos adaptar ao Barba, o Barba tentar ter mais confiança no elenco e no jogo que o time dele está fazendo.
porque em vários momentos o Atlético estava bem e retraiu demais, acabou sofrendo empate ou passando sufoco desnecessário. Cuidado total com a oscilação citada pelo Edu, né, Fabrício? Tem que ter constância, né? Tem que ter constância, ainda mais num campeonato equilibrado que é o Campeonato Brasileiro. Tem que regular, como o Panzi fala aqui, como eu gosto de falar, né? Dentro de casa, fora de casa. E nada melhor que essa pausa aí pra dar uma melhorada. Eu acho que o mais importante, o Panzi falou, já encontrou essa estrutura, né? Tática do time. 3 zagueiros, vamos jogar 3 zagueiros? Vamos. Isso não é ser defensivo. O time do Atlético tá muito mais ofensivo do que antes, né? Porque liberou o seu principal lateral esquerdo ali, que é o Lodi, que tem muita qualidade, chega na frente. Eu acho que tem jogadores em ascensão ali também, né? O próprio Bernard, né? Que não vinha fazendo uma boa temporada e tá terminando agora esse primeiro semestre muito bem, né? O Claudio, eu não gosto que eu elogio. Eu falei, Claudio, eu preciso elogiar o Bernard, só um pouquinho. Tá jogando bem. E eu acho que é importante demais essa pausa aí, cara, pra colocar pra mais treinamentos, pra melhorar mais esse time, aumentar essa competitividade dentro de campo, pra melhorar principalmente também a parte física, né? Pra esses jogadores conseguirem manter o segundo tempo aí na mesma pegada que tem feito o primeiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!